Olá, boa tarde, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Videoaula de língua portuguesa. Hoje vai ser correção dos exercícios que eu passei para vocês. Aqui está aparecendo na nossa tela. No dia 8 de maio, eu passei esse exercício para vocês fazerem aí os exercícios 3 e 4 das páginas 21 e 22 da unidade 3. E eu pediria aí que, assim que terminasse, enviassem a imagem dos exercícios resolvidos no campo entregas deste exercício. Então, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Somente a Isabela Cardoso que me entregou essa atividade, mas não tem problema, a gente corrige mesmo assim, tudo bem? Vamos lá então. Bom, os exercícios que eu passei então, repetindo novamente, no dia 8 de maio, e que tinha data final no dia 15 de maio. Então, eram os exercícios 3 e exercício 4. Então, podem pegar aí, na página 21 do seu livro, vai ter aí o exercício número 3. Vamos lá, vamos ler junto. Unidade 3, página 21. Bom, o primo do personagem Chico Bento, Zé Lelé, é famoso por suas trapalhadas. Veja na tirinha abaixo o que ele fez. Então tem lá. Mas, Chico, você mesmo fala para eu bater na cabeça do prego, Zé Lelé, do prego. Letra A. Vamos lá, vamos ver se você conseguiu responder. Antes dos acontecimentos da tira, Chico fez a Zé Lelé um pedido no qual omitiu, ou seja, né, não quis aí falar, ele omitiu, manteve em segredo, o determinante do substantivo cabeça. Não é? Escreva qual foi provavelmente esse pedido. Vamos lá. Qual que foi provavelmente o pedido? Não é o bata na cabeça, Zé Lelé? Porque se ele tirou, não é? Se ele tirou aí o determinante seria aí um artigo, né? O artigo antes do cabeça. Então, por favor, anotem aí. Deixa eu só pegar aqui o texto e coloca para mim aí. Provavelmente ele disse o seguinte: bata, aí, bata na cabeça, Zé, opa, Zé Lelé. Como ele está dando uma ordem, ponto de exclamação. Então aí, bata na cabeça, Zé Lelé. Tá, mas aí ele não especificou, para vocês verem aí a importância de um determinante. Vamos lá. Então, bata na cabeça, Zé Lelé. É a resposta da letra A. Vamos lá, letra B agora. Opa. Qual foi o determinante omitido por Chico no pedido? Qual que foi o determinante, hein? Nesse caso aqui, o determinante. O que vocês colocaram aí? Na cabeça do quê? Era na cabeça do coleguinha Chico? Ou era na cabeça do prego? Vejam, o determinante de cabeça aqui vai ser cabeça do prego. Então, nesse caso, qual foi o determinante omitido por Chico no pedido? Anotem aí, do prego. Deixa eu anotar aqui, aí vocês conseguem assimilar um pouco melhor. Então, aí, ó. Então, aqui ficaria cabeça do... Vou colocar aqui entre aspas, porque não foi utilizado pelo Chico na primeira fala, né? Provavelmente, né? Ele só falou, pô, bata na cabeça, Zé Lelé. Aí o Zé Lelé, obviamente, lá, onde bateu na cabeça do Chico. Mas não era na cabeça do Chico, era na cabeça do prego. Essa aí é a resposta da letra B. Bom, letra C agora. Ainda sobre esse pedido, que determinante o Zé Lelé achou que acompanhasse o substantivo cabeça? E aí? Se não for, se no caso aqui, o Zé Lelé não interpretou que seria na cabeça do prego, que está bem aqui, ó, então, e ele bateu na cabeça de quem? Do Chico. Então, qual que seria o provável determinante que o Zé Lelé achou que acompanhasse o substantivo cabeça? Eu espero que você tenha colocado aí que seria o determinante minha, ou seja, na cabeça do Chico Bento.
Minha, retratando, ou, nesse caso aí, se referindo ao Chico Bento. Prontinho. Então, minha. Então, bata na minha cabeça, Zé Lelé. Aí o Zé Lelé foi lá e bateu na cabeça do Chico Bento. Tudo bem? Bom, vou limpar agora, mas se você quiser retomar as respostas, você só dá uma pausadinha ou então voltar lá atrás, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Seguimos com a aula. Bom, número 4 agora. Leia este poema de Cora Coralina. A Escola da Mestra Silvina. E... Aí. Minha escola primária, escola antiga, de antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, das 1 às 4. Nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias, sem cânticos, sem merenda. Digo mal, sempre havia distribuído alguns bolos de palmatória. Aí, palmatória, você tem que ir do lado, né? Instrumento de madeira, utilizado antigamente nas escolas para bater na palma da mão das crianças como forma de castigo. A granel. Então, a granel à vontade, em grande quantidade. Não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada, tinha já ensinado a uma geração antes da minha. Então, aí tem aqui a descrição, né? Foi da Coralina, a escola da mestra Silvina, e aí o texto, vocês podem ver, ele tem a data, a edição, tudo certinho, a editora, o volume e a página que foi retirada. Bem, vamos lá, vamos passar agora para a próxima página, página 22. Espera só um pouquinho, vou passar aqui também. Está aqui, página 22, agora a continuação da número 4. Letra A. Vamos lá? A escola da mestra Silvina era diferente das outras, né? Copie os versos que confirmam isso. E aí era para vocês copiarem os versos que confirmassem, né, que a escola da mestra Silvina era diferente das outras. Então, uma, eu vou colocar 2 aqui, que poderia ser a resposta, tá bom? Então, poderia ser aí, ó, nem recreio, opa, nem exames. Já pensou uma escola assim, sem intervalo e sem provas? Era uma escola totalmente diferente das outras, não é? Isso aí, vamos lá. Outro exemplo. Nem notas, nem férias. Nossa, que escola é essa? Sem notas, sem férias, sem recreio, sem exame. E outra diferença também da escola da Mestra Silvina para outras é a questão lá do trecho, que tem também sem cânticos, sem merenda. Tá bom? Então você tinha aí essas 3 opções para vocês colocarem aí na letra A, que mostra muito bem a diferença aí da escola da Mestra Silvina com as outras escolas do mundo real. Beleza? Vamos continuar agora a letra B. Como a mestra Silvina é descrita no poema? Justifique sua resposta com determinantes do substantivo mestra. E aí? Como a mestra Silvina é descrita no poema? Então vamos lá. Cadê? Vou colocar aqui novamente. Então a sua resposta poderia ser a seguinte. Bom, antiga. Nota aí. Se já tiver anotado, parabéns. Antiga, boa, velha, cansada, aposentada e acabou. Antiga, boa, velha, cansada e aposentada. São determinantes que se referem ao substantivo mestra, que se refere aí, no caso, à mestra Silvina. Vou puxar aqui do lado para você ter um pouquinho. Opa, não deu para puxar, mas tudo bem, não tem problema não. Bom, vamos lá. Agora a letra C, que não vai aparecer aqui, então vou apagar, tá bom? Porque eu puxo um pouquinho mais lá para a lateral. Calma aí. Pronto. Vamos lá. Letra C.
Um dos determinantes do substantivo escola sugere que o poema se refere às memórias do eu lírico. Que determinante é esse e qual sua classe gramatical? E aí, qual determinante que é esse? Determinante, um dos determinantes do substantivo escola sugere que o poema se refere às memórias do eu lírico. Qual seria? Por exemplo, eu fiz um poema. Esse poema é meu. Então, nesse caso, a palavra, o pronome, no caso, meu, faz uma referência de que o poema seja de minha autoria. Então, lá vai ser a mesma coisa. Qual dos determinantes do substantivo escola sugere que o poema se refira às memórias do eu lírico, que é a mestra Silvina? E aí? No caso aqui, vocês teriam que ter colocado minha. Minha. E aí estava pedindo a classificação gramatical. Pronome. É um pronome o quê? Demonstrativo ou possessivo? Nesse caso aqui é um pronome possessivo. Então anota aí. Minha, pronome possessivo, que é um dos conteúdos lá do 6º ano. A gente está retomando aqui porque está tratando dos determinantes do substantivo. Espero que você tenha lido essa partezinha aqui, que é muito interessante também. Calma aí que eu vou apagar aqui. Bem, colocar no mouse para não acontecer nenhum conflito. Então aqui está para você revisitar. O eu lírico é a voz que fala no poema. Ele não deve ser confundido com o autor. Então, nesse caso aqui, o autor é a Cora Coralina. E o eu lírico aqui é quem? Não é a mestra Silvina? Então, nesse caso aqui, você deve prestar bastante atenção, tá bom? Porque o eu lírico é uma coisa e, no caso aqui, ele não pode ser confundido com o autor. No caso aqui, o eu lírico não é a mestra Carolina, né? É um aluno que está relatando sobre o poema, sobre a escola da mestra Silvina, tá bom? A mestra Silvina é simplesmente uma personagem do poema. Vamos lá, letra D. Assinale a alternativa que contém o significado adequado do substantivo bolas no poema. Então aí, qual que você colocou aí sendo a alternativa correta que contém o significado adequado do substantivo bolas no poema? Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui para você. Aí, seria pancadas, tá bom? Seria pancadas. Então, corrija aí se você errou. Se você acertou, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá, letra I. Que determinante nos permite deduzir esse significado? Qual é a classe gramatical desse determinante? E aí? Que determinante nos permite deduzir esse significado? Qual é a classe gramatical desse determinante? Então, aqui, ó, vou colocar aqui a resposta para você. Aqui. A resposta seria essa aqui. De palmatória. Então, anota aí, tá bom? De palmatória. Que é uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva. Deixa eu só colocar um pouquinho pra cá para não ficar aí. Então, coloca para mim aí. De palmatória, locução adjetiva. Tudo bem? Anota para mim aí. Lembra da locução adjetiva lá no 6º ano, quando você estava estudando adjetivo? Pois é. A locução adjetiva, nesse caso aí, e na língua portuguesa em si, é uma expressão que tem valor de adjetivo, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui para você entender melhor. Então, aqui, ó, locução adjetiva tem valor de adjetivo. Tem valor de adjetivo. E é representado por mais de uma palavra. Então, em geral, uma locução adjetiva sempre vai ser composta por uma preposição, mais um substantivo. Pronto. Preposição mais substantivo.
Esse aqui, acho que não vai dar certo muito bem aqui. Vamos ver se vai dar para aumentar aqui. Aí, pronto. Encaixou. Aqui nós temos locução adjetiva, tem valor de adjetivo, preposição mais substantivo. Preposição em, com, sem, e aí depois um substantivo. Nesse caso aqui, ó, você tem a presença de uma preposição. Vou colocar aqui para você. A preposição é o de e o substantivo, que aparece depois. Palmatória. E aí eu tenho a presença de uma locução adjetiva. Beleza? Então tá, vamos lá. Deixa eu só conferir aqui. Vou apagar aqui para vocês. Vou apagar, mas aí vocês podem voltar um pouquinho no vídeo, então pausar, porque aí você terá toda a resposta novamente. Tá bom? Cadê? Eita, aí. Deixa eu essa aqui. Que tem o detalhamento, né, da atividade, o dia, o final. E como eu tinha pedido para vocês aqui, era para fazer só a número 3 e a número 4. Só a 3 e a número 4. Mas aí, vamos fazer a número 5 também para não ficar sem fazer, tá bom? Vai ajudar também lá na hora de fazer a prova. E tá vindo. Vamos lá. Número 5. Leia esse outro texto. Meu pai, a Maria Helena e eu fomos morar com a avó Aurélia e o tio Amador na casa dela, ao lado. O Fernando continuou com meus avós maternos e o tio Durval, mas eu estava sempre com ele porque era perto. Para mim, a vida não mudou. Futebol, bolinha de gude, empinar pipa, rodar peão, colecionar figurinhas de jogador das balas, seleções, o amor de avó espanhola e o carinho do tio Amador. Meu tio Amador gostava muito de estudar e me deixava brincar com caixa vazia de amostra grátis de remédio ao lado da escrivaninha. Então tá aqui, é um texto que nós lemos do Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás. Um texto de 2000, página 40 a 41. Qual é o assunto do texto? Estava perguntando para você lá. E aí? Lendo, junto comigo aqui agora, você pode parar o vídeo aí novamente. E aí você pode fazer a leitura silenciosa. E aí, qual seria o assunto do texto aqui? Meu pai, a Maria Helena e eu fomos morar com a avó Aurélia e o tio Amador na casa dela ao lado. O Fernando continuou com meus avós maternos e o tio Durval, mas eu estava sempre com ele porque era perto. Para mim, a vida não mudou. Futebol, bolinha de gude, empinar pipa, rodar peão, colecionar figurinhas de jogador, das balas, seleções, o amor da avó espanhola e o carinho do tio Amador. O tio Amador gostava muito de estudar e me deixava brincar com caixa vazia de amostra grátis de remédio ao lado da escrivaninha. E aí, como que ficaria então? Qual é o assunto desse texto? Então você vai colocar aí para mim aí. Vai lá. Caso ela está vendo, está relembrando, né, das lembranças. São lembranças sobre a infância dela, né, do narrador. Sobre a infância do narrador, em particular, em particular, a época, que época? A época em que ele foi morar com a avó e o tio. Então, nesse caso aqui, o narrador está fazendo aí uma espécie de... Está lembrando, né, de memórias da infância, em particular da época que ele foi morar com a avó, né, e também com o tio Amador. Tá bom? Coloca para mim aí. É uma atividade que eu não pedi, até porque, no caso aqui da número 5, eu iria repetir algumas coisas que já foram descritas no exercício de 1 a 4. Tá bom? Mas como a gente está com esse tempo disponível, então vamos fazer o número 5 também para completar.
E aí, se provavelmente vocês tiverem alguma outra dúvida quanto ao conteúdo, aí vocês podem estar também auxiliando ou tirando agora aqui na questão número 5 também, tá bom? É um conteúdo bem facinho, não tem muita dificuldade não, beleza? Vamos lá, agora a questão letra B agora. E vamos para a letra B. Cite uma semelhança, calma aí que eu já vou espelhar para vocês aí, tá bom? Agora sim. Cite uma semelhança e uma diferença entre esse texto e o poema de Coralina, né, da Cora Coralina, que era a escola lá da Mestre Silvina, lido na atividade anterior. E aí, o que vocês poderiam colocar aí? Nesse caso, tanto no poema da Cora, quanto agora nesse texto, eles falam do quê? Falam da memória, de lembranças da infância, né? Pode ser citado aí a diferença de um ser escrito em versos, o outro é escrito em prosa, tá bom? Então, coloca para mim aí, fazendo um favor. Um fala das lembranças, né? Um não, os dois, né? Falam de lembranças, memórias. Eu esqueci de colocar aqui, ó, lembranças da infância, tá? Lembranças da infância, memórias. O que mais? Um é escrito em versos, como no caso, né, do texto 1, lá da número 4, texto da número 4, número 4. E o outro é escrito, cadê? Em prosa, que é o texto da número 5, da questão número 5. Tudo bem? Então, essas são aí a diferença e também a semelhança. E tem outras respostas também que você poderia tirar aí, né? Os dois textos, eles retratam pessoas mais velhas, né? O da Coralina refere-se à professora, ao do Varela, às figuras da avó, do tio. Então, se referem sempre a figuras mais velhas. Beleza? Vamos lá, continuando. Letra C. Identifique no trecho a pessoa que era dona da casa em que o narrador foi morar. Aponte e classifique o determinante que revela esse fato. Nesse caso aqui, a resposta é bem fácil, tá? A casa pertence aí à avó do narrador, a Aurélia, tá bom? E aí o determinante é dela, quando ele fala a casa dela. Então coloca aqui, vou colocar aqui também, coloca aí. Escreva aí. Avó Aurélia. A avó Aurélia. E ele utiliza a palavra dela. Utiliza a palavra dela. Letra D. Considere o determinante apontado no item anterior, preservando a coerência do trecho que outros determinantes poderiam ter sido utilizados no lugar dele e que impacto essas trocas teriam no sentido do texto. Então, aqui, o determinante dele, né, poderia ter sido usado aí, indicando que a casa pertence ao tio Amador. Mas não, ele não utiliza, né, o dele, e sim dela. E poderia ser utilizado também o deles, né, porque aí indicaria que a casa era da avó e do tio, tá bom? Dos parentes. Então vamos aqui, ó. Ele poderia ter utilizado dele, se referir, no caso, fazendo uma referência ao tio, tá? Ao tio. Poderia ter também utilizado deles, né, que a casa seria, né, dos dois parentes. Né? A casa seria do tio e da avó. Seus parentes. Seus parentes. Bom, acabou. Então aqui ele poderia utilizar o dele ou deles. No caso, ele utiliza no texto dela. No caso, se referindo à avó do narrador, que era a Aurélia. Letra E, está quase terminando. O narrador usa certos determinantes a fim de distinguir seus avós. Identifique esses determinantes e explique que inferências permitem que o leitor
faça a respeito da família do narrador. Então, nesse caso aqui, ó, você poderá colocar aí que o narrador utiliza aí maternos, né, para caracterizar os avós, né? Caracterizar os avós, referindo-se aos avós, né, avós maternos, com que o Fernando ele foi morar. Poderia também permitir inferir que a Aurélia, com quem ele próprio foi morar, era sua avó paterna, mas aí eu deixo só o maternas mesmo, tá bom? E tem também uma parte que caracteriza a avó dele, como a avó sendo espanhola. Então, se referindo à avó dele, espanhola, tá? Então, sugere aí que os avós dele seriam de outra nacionalidade, tá bom? Então, aqui teria esses dois, materno, se referindo aos avós, e espanhola, se referindo à avó dele, tá bom? Que no caso aí poderia, né, ser de outra nacionalidade. Vou apagar aqui. Você pode voltar o vídeo a qualquer momento para pegar essas informações aqui, beleza? Letra F. Escreva um breve relato sobre um evento ou uma pessoa importante de sua infância. Em seguida, converse com um colega a respeito dos determinantes empregados, como eles contribuem para a construção de sentidos, nesse caso aqui, de sentidos em cada relato, tá bom? Então, você vai escrever um breve relato sobre um evento ou uma pessoa importante de sua infância, e eu estarei abrindo agora um fórum para você enviar para mim, tá bom? Calma aí que eu já explico para vocês. Estou aqui na matéria de língua portuguesa do 7º ano. Então vai aparecer lá, fórum. É só entrar no fórum. Calma aí. Vou abrir um novo tópico agora para você poder me mandar lá. Beleza? Então coloca aí, ó. Coloca lá. Atividade. Colocar aqui um título, atividade. Aliás, eu nunca coloco atividade. Sim, fórum mesmo. Fórum de português, né, que é a nossa disciplina. Calma aí. Fórum de português. Opa, vamos vir lá. Vou colocar aqui memórias da infância. Aí eu vou descrever lá na mensagem lá, tá bom? Ó, escreva um breve relato sobre um evento ou uma pessoa de sua infância. De sua infância. Escreva um breve relato sobre um evento ou uma pessoa de sua infância. Cadê? Data de início. Eu vou colocar aqui, né? Hoje, dia 1º/6, né? Então, dia 1º de junho. Vou colocar aqui como começam as aulas sempre às 13 horas. E aí, vai terminar só na semana que vem. Dá um prazo de 7 dias. Até o dia 8. Dia 8 de junho. Até às 18h20. Então, escreva um breve relato sobre um evento ou uma pessoa de sua infância. Então, aqui eu vou salvar. E aí já vai estar aparecendo lá. Então, aí, fórum de português, memórias da infância. Escreva um breve relato sobre um evento ou uma pessoa de sua infância. Tá bom? Levando em conta aí no caso aí toda a trajetória que a gente está tendo aí em relação aos dois textos que foram lidos, né, da Cora e do Drauzio Varela. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui na agenda de vocês
que aí já vai estar aparecendo lá para você. Coloca o título, Fórum de Português, Memórias da Infância, obrigatório. E aí o mesmo horário, data que eu coloquei lá, eu também vou deixar aqui. Então, do dia 1º até o dia 8, até as 18 horas e 20 minutos. Data inicial e data final. Salvar. Tô salvando. Aí. Prontinho, já vai estar lá na sua agenda, tá bom? Uma atividade para hoje. Cadê? Olha lá, fórum, já aparece lá. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Agora você vai ter o tempinho aí de alguns minutos a mais, né? Dependendo aí da hora que você, se você pausou ou não, para você ir lá no fórum e já fazer agora, que vai ser essa segunda parte da aula, tá bom? Para você fazer, responder o fórum para mim. Dá o tempo certinho, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, dia 2 de junho. Que todos tenham um excelente mês aí pela frente, tá bom? Tchau, tchau.